Olá, e aí, meus queridos? A paz do Senhor! Como é que vocês estão? Aqui sou eu, o missionário, pastor William, pastor interino, lá na igreja Água da Vida, em Itaquera. E estamos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Coisa boa! Eu espero que você tenha muitas coisas para contar a respeito de Deus ou daquilo que Deus tem feito na sua vida. Não é verdade? Olha, eu posso contar algumas coisas, hein? Deus tem feito grandes coisas na minha vida, para não dizer grandes livramentos tem dado o Senhor, não é? Realmente. Então, nós estamos aqui e vamos compartilhar um pouco desta palavra maravilhosa na minha vida e para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, chama a família. Vai lá, mamãe, chama o papai. Papai, vai lá, chama a mamãe. Pais, chama os seus filhos, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? E não se esqueça de pegar a tua Bíblia, para que você possa conferir comigo os textos que nós estamos lendo juntos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? A vocês que estão chegando, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, pega aí a sua Bíblia enquanto nós paramos um pouco para orar. Querido Deus, aqui estamos nós, Senhor. E que bom estarmos aqui em Tua presença para juntos conhecermos um pouco mais do Senhor. E para que possamos estar aqui, ó Deus, e saber o que o Senhor está nos falando, saber o que o Senhor está nos dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te louvamos pela consciência que temos de que o Senhor está nos ministrando. Te louvamos em Cristo Jesus pela consciência que temos de que o Senhor tem uma palavra para nós hoje, boas novas do Senhor para nós hoje. Te exaltamos, glorificamos ao teu nome pela consciência que temos, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco, Senhor. Que bom estar em tua presença, Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que esta palavra possa falar ao coração dos teus filhos. Repreendo toda e qualquer ação contrária à tua palavra agora, Senhor. Todo e qualquer roubo e dispersão. Em nome do Senhor Jesus. Oro, Deus, para que os ouvidos sejam abertos para te ouvir e os olhos abertos para ver o que o Senhor está fazendo. E para que o Senhor nos dê um coração sábio e entendido nas coisas do Senhor, principalmente um coração sábio e entendido no conhecimento do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por estarmos aqui nesse dia. Em o nome do Senhor Jesus. Oro para que, enquanto a pregação está sendo feita, o Senhor possa operar os teus milagres. Possa liberar cura, Senhor. Possa, Deus, responder às questões íntimas do coração do homem que somente o Senhor sabe. Em o nome do Senhor Jesus, libera, Senhor, os teus dons. Palavra de conhecimento, Senhor. Palavra de sabedoria. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, fala com o teu povo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, a todos vocês que estão aí, a paz do Senhor. Amém, meus amados? Eu estou meio fanho, mas vamos lá. Vamos caminhar juntos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Não se esqueça de aproveitar aí a plataforma que Deus te deu, o seu Facebook, ok? Abra uma sala de vídeo e compartilhe a pregação com os teus contatos aí, com a tua plataforma. Deixe Deus usar aí o seu Facebook para evangelizar a outros, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pegue a tua Bíblia e vamos lá para o livro de Ageu, em o nome do Senhor Jesus. É tempo de seguir em frente, certo? Meu Deus, que tempo é esse que eu estou vivendo? É tempo de seguir em frente. Glória a Deus, Murilão. É isso aí. Em família. Deixe Deus falar com todos. Amém? Então, quero falar com vocês sobre alguns versículos do livro de Ageu. Não objetivamente falando de toda a história de Ageu, mas quero pegar Ageu, esses versículos que estão aqui, e conversar um pouco com você sobre aquilo que Deus tem ministrado. Em Ageu, capítulo 1,
começando do versículo 4, quero começar assim. É para vós tempo de habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Certo? Vou repetir. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Bom, qual é o tempo que nós estamos vivendo? O tempo de cumprir com a vontade do Senhor. O tempo de usar esse tempo para estar se preparando, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está voltando, tá certo? Parece que todo mundo se acostumou um pouco mais com a questão do vírus, com a questão de outras coisas, não é verdade? Então já não tem mais aquele ar, né? Aquele senso de urgência de que Jesus está voltando. Parece que esse ar não existe, né? Mas nós não devemos de perder isso de maneira alguma. Mas sobre esse tempo, diante de todas as coisas que estão acontecendo, sem correr o risco de pecar em repetições, mas repetindo de maneira apropriada e necessária, nesse tempo de volta para muitas das atividades que estão se abrindo, inclusive esse tempo de volta para as atividades de cultos e outras coisas, como estão começando a acontecer, você não pode ou não deveria voltar o mesmo, de maneira alguma. Estamos em casa há um pouco mais de 3 meses para 4 meses, não é verdade? E como foi esse tempo na sua vida? Como tem sido esse tempo na sua vida? Como você procurou aplicar tempo no seu conhecimento, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus? Aqui, o livro de Ageu é uma das primeiras vezes, muitos teólogos e alguns comentaristas falam sobre as primeiras profecias pós-exílio. Os primeiros profetas que Deus usou pós-exílio, como por exemplo, eu falo pós-exílio, após a saída da Babilônia, depois dos 70 anos. Aqui nós estamos num tempo de restauração, num tempo em que o povo saiu da Babilônia, e agora um pequeno povo, ou assim chamados sobreviventes, por assim dizer, saíram da Babilônia e foram de volta para Judá, de volta para Jerusalém, e estão agora na luta, estão agora procurando a restauração do templo do Senhor. Mas quando Deus usa Ageu, é porque houve um momento em que houve certa luta, certa resistência para a restauração do templo, por meio das mãos de Zorobabel, Josué e de todo o povo. E eles então, deixando o templo de lado por um tempo, se não por muito, porque foi Deus quem o chamou, eles começaram então a cuidar da sua própria vida. E o interessante aqui é, primeiramente no versículo 4, Ageu 1:4, é que Deus está falando com o povo e fazendo uma comparação sobre apaineladas, seria literalmente como colocar forros nas casas, ou se não, colocar telhados nas casas, não é? Então Deus está falando assim para eles, é para vós tempos de habitardes nas vossas casas com telhados, com forros, por assim dizer, enquanto a minha casa ela está deserta. Em outras palavras, Deus está falando sobre aquele falso senso de segurança. Você olha para cima da sua casa, você tem um teto que está cobrindo, que está guardando, que está protegendo de muitas coisas. Mas na verdade, se você ler Ageu, capítulo 1 inteiro, você vai ver que eles estavam passando por inúmeras dificuldades, porque a verdadeira cobertura sobre a vida deles, que era Deus, não estava sendo alicerçada no relacionamento, na comunhão e no dever que eles receberam, até mesmo por meio das mãos de Ciro, de retornarem para Jerusalém e então restaurarem o templo. Então a primeira coisa que eu quero falar com você e comigo aqui nesta quarta-feira é sobre o tempo que nós estamos vivendo. Interessantíssimo quando a gente fala sobre um tempo de restauração. Porque
Como assim um tempo de restauração? O que precisa ser restaurado? Os valores de Deus na minha vida e na sua vida. Mas pastor, nós estamos há 4 meses dentro de casa. É isso mesmo. É isso mesmo. A volta para as atividades da igreja, elas não devem ser em relação ao que ela era antes de tudo isso acontecer. Mas deve de acontecer em razão do que Deus quer que aconteça. Em razão daquilo que Deus quer que seja feito. O interessante é que uma das palavras empregadas no livro de Ageu é sobre o retorno do povo para Jerusalém. E essa palavra retorno, dentro de um contexto principalmente hebraico, está intimamente ligada não somente à volta de um povo para Jerusalém, mas à volta de um povo arrependido. O início das atividades da igreja devem ser marcadas por pessoas arrependidas, pessoas que verdadeiramente procuraram e procuram ter uma vida correta diante do Senhor e que estão voltando para as suas atividades não segundo uma prática de religiosidade, mas segundo o que tem procurado do Senhor, segundo o que tem orado, segundo o que tem jejuado, segundo as orientações que tem buscado do Senhor para esse novo tempo dado a todos nós. Não somente o novo tempo para as atividades que se seguirão, não é uma questão de um novo normal, nada que ver com isso, mas sim um tempo alinhado ao que Deus quer que nós façamos, um tempo alinhado principalmente sobre a perspectiva de que o Senhor Jesus, ele está voltando. E que nós estamos aqui para pregar o evangelho, ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, mas também trabalhar as nossas vidas para que nós possamos estar preparados para a vinda dele e para o reino que se estabelecerá sobre a face da terra. Certo? Então, aqui diz, em Ageu 1:4, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Havia tempo para tudo. O povo voltou e queria novamente aquecer a economia e melhorar muitas coisas, deixando de lado aquilo que é de Deus. O que nós não podemos de maneira alguma é perder a perspectiva de que, em meio a todos os desafios que nós temos, juntamente com a nação brasileira e juntamente com o mundo, naquilo que diz respeito à economia, se bem que o Senhor tem falado que Deus vai surpreender o Brasil de maneira econômica, que Deus vai realmente fazer um movimento no Brasil, que Ele vai levantar o Brasil economicamente falando, segundo a vontade dEle, será Deus quem irá fazer isso, correto? Então, o nosso coração não pode se embriagar com tudo que envolve essa questão econômica. Ainda que isso envolva muito a nossa vida, e eu sei que nós temos que procurar resolver o que precisa ser resolvido, sem deixar Deus de lado. Acredito que a pegada agora para este tempo, que nós estamos retornando, esse tempo em que as coisas começam pouco a pouco a voltar, certo? Não é para uma prática religiosa, mas para uma prática da vontade de Deus. Uma prática daquilo que Deus quer de mim e de você. É isso mesmo. Não é para a mesma coisa. Não é para agradar aos homens como antes estavam acontecendo. Não é para louvar para o meu próprio ego. Não é para pregar, para dizer que eu sou o melhor pastor do mundo em relação aos outros que não são, de maneira alguma. Não é para dizer que a minha igreja ela é melhor porque ela tem o maior número. Não é. Deus permitiu todos esses ajustes para que nós pudéssemos estar de fato procurando Ele e nos preparando para algo novo que Deus tem reservado e está liberando pouco a pouco para aqueles que verdadeiramente o está buscando. Olha só que interessante. É tempo para vocês ficarem debaixo dos seus tetos, por assim dizer, enquanto a minha casa ela está vazia? É interessante a chamada diante de todas as coisas que estão acontecendo para que as igrejas comecem a se organizar para o novo tempo do Senhor sobre a igreja no Brasil. É isso mesmo. Um novo tempo do Senhor sobre a igreja do Brasil. Não mais para ser a mesma coisa,
mas para sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Não mais para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. Amém, queridos? É tempo de agradar ao Senhor. Na verdade, sempre foi tempo de agradar ao Senhor. Mas agora, neste retorno, e entenda retorno aos olhos do contexto do livro de Ageu, que está intimamente ligado com o arrependimento. Retorno está intimamente ligado com o arrependimento. Temos que voltar para a igreja arrependidos daquilo que nós fazíamos e daquilo que nós fizemos no passado, para então fazermos aquilo que Deus quer. É muito interessante isso. Ao mover de Deus, verdadeiramente para aqueles que estão procurando entender o tempo do Senhor, estão procurando entender o que o Senhor quer para esse tempo, estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo a se arrependerem das suas práticas religiosas e estarem de fato abertos para aquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra. O que eu quero dizer é, pelo Espírito, é que nesse retorno, algumas igrejas, elas vão literalmente mudar a sua forma de agir. E isto é Deus. Isto é Deus. Isto é Deus. Mudando a vida, a dinâmica daquilo que pertence a Ele. Mudando a vida, a dinâmica da sua noiva. Muitas igrejas que se consideravam se mover de uma maneira, elas vão começar a se mover de uma outra maneira. E esse é o movimento de Deus. Algo que Ele vai fazer sem que a igreja perca o seu propósito, sem que ela perca a sua essência e a identidade que ela entendeu no Senhor. O Senhor vai levá-la a viver de maneira multiforme graça e multiforme sabedoria, vai conduzi-la então, a partir deste momento, para uma dinâmica diferente. E este é Deus, não é o homem. E nós temos que compreender isso que Deus está fazendo através de oração, através de jejum, através de comunhão com a igreja. Escute-me, não são mudanças que você vai apenas realizar sozinho. Você vai precisar estar orando com a sua igreja. Você vai precisar estar orando com o seu grupo de intercessão. Pastores, vocês precisarão estar se envolvendo com os da sua igreja, para que eles possam entender, para que eles possam compreender esse movimento do Espírito Santo dentro da sua igreja local. Isso vai trazer choques? Vai trazer choques sim, porque alguns vão entender o que Deus está fazendo diferente, outros vão se apegar de maneira religiosa, e então não vão aceitar prontamente as mudanças, porque vai achar que esse é o modismo, vai achar que isso é algo que está saindo totalmente fora. Ei! Eu quero te dizer que Deus, Ele está liberando as coisas para que elas comecem a acontecer não mais segundo o governo do homem. Amém? Deus fechou muitas igrejas para deixar muito claro de que Ele é o Senhor, de que o Senhor Jesus é o noivo da sua igreja e agora muitos funcionamentos vão voltar ajustados aos planos de Deus para o tempo de Deus no Brasil. Muitas igrejas vão mudar o seu funcionamento em razão do que Deus irá fazer no Brasil, em razão daquilo que Deus irá fazer por meio do Brasil às nações. Deus está mudando o funcionamento de igrejas. Deus está mudando o funcionamento de ministérios para cumprir com um propósito específico, para que eles possam fluir debaixo deste avivamento do qual Ele tem prometido para a nação brasileira. Amém? Então nós precisamos entender que não é tempo de achar que a segurança está no ontem. Não é tempo de achar que a segurança está no telhado velho, de algo criado, de um templo criado no passado, de um telhado ainda que novo, criado enquanto você, ou colocado enquanto você abriu mão do teu papel no reino de Deus. Não é tempo de se conformar nem de aceitar esse tipo de coisa, mas é tempo de entender que Deus está dizendo que é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta. Ou seja, esta casa é o templo do Senhor. Não é somente a questão de falarmos da igreja local, mas daquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo na modificação, na dinâmica das igrejas locais no Brasil. Quero falar dessa maneira, quero falar do nosso quintal no Brasil. Eu sei e sinto do Espírito que Ele está fazendo muitas coisas também em outras nações, gerando conexões até em razão daquilo que Ele vai fazer na nação brasileira. Mas quero falar com você sobre o que Deus está falando com relação a isso.
Amém? E quero dizer que essas mudanças, muitos de nós não vão aceitá-las de maneira rápida, porque estamos presos à tradição, como sendo um porto seguro. Por quê? Preso à tradição como sendo um porto seguro. Porque é fácil você esperar algumas coisas porque você controla os resultados. A partir de algumas práticas antigas, você já sabe qual é o resultado. Então é confortável aceitá-las porque você sabe no que vai dar. Mas chegou um tempo em que as coisas estão nas mãos do Senhor e Ele está fazendo um movimento na nação brasileira. Ele está fazendo um movimento agora com esse retorno e dentro do contexto de Ageu, não apenas um retorno para os cultos, mas um retorno dos arrependidos para os cultos. Um retorno de um grupo, talvez pequeno, quero te dizer, pastor, que possa estar me ouvindo, líder que está me ouvindo, um retorno talvez de um grupo pequeno para as igrejas, um retorno talvez de remanescentes para as igrejas, mas é com estes que se vai trabalhar. Quando Deus, Ele permite terremotos sobre a face da terra, nós temos que, depois do tremor de terra, nós temos que trabalhar com aquilo que ficou de pé. Certo? Isso não significa que nós tenhamos que deserdar, deixar as pessoas. Não. O cuidado continua. A igreja existe para cuidar de pessoas. Amém? Esse é o caminho da igreja. Ela existe para cuidar de pessoas e não para abandoná-las. Mas, talvez nessa retomada, nesse retorno, muitos líderes, muitos pastores terão que trabalhar com aquilo que ficou de pé, com aquilo que está de pé, com aqueles que se deixaram ser convencidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo os despertou para esse tempo. E isso vai demandar muitos ajustes, meu querido pastor, muitos ajustes, meu querido líder, para esse tempo. Vai demandar algumas conversas para alinhar com as pessoas sobre o que Deus está fazendo. Amém? Deus vai mudar. Algumas igrejas, elas vão retomar de maneira muito diferente os seus cultos. Elas vão trabalhar de maneira muito diferente. Talvez vai trabalhar das casas para a nave da igreja e não mais da nave da igreja para as casas. Deus está mudando e isso vai ser uma estratégia do Espírito Santo para cada tipo de igreja local. Eu quero que você entenda isso. Não transforme a direção dada pelo Espírito Santo a uma igreja local A ou B como sendo a direção dada para a sua igreja. Assim diz o Espírito Santo do Senhor. Não transforme o meu mover específico, a minha chamada específica para essa estação e para esse tempo, para uma igreja A ou B, como sendo algo para a sua igreja, diz o Senhor. Amém? Deus, Ele está dando direções claras. O que nós temos que fazer é, você tem aí, pastor, que levantar aqueles que você sabe que são suas colunas, os seus líderes, sentar com eles, orar com eles, discernirem, trazê-los para esse novo tempo no Senhor e entender os funcionamentos que Deus quer e aplicar esses funcionamentos como sendo a vontade do Senhor, porque não é mais tempo do homem estar governando sobre os púlpitos, mas chegou a hora em que quem vai tocar o povo é a palavra de Deus. Nossa, pastor, quanta incoerência. Não há incoerência nenhuma nisso, meu querido. Por um tempo, era o homem tocando o povo. Deus parou todas as coisas para que nós entendêssemos que quem tem que tocar o povo é o Espírito Santo do Senhor. Quem vai convencer o povo é o Espírito Santo do Senhor. E para isso, eu, aqui como um dos pastores, temos que nos comprometer com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa tocar as pessoas. Se lembre que Jesus é o Logos do Senhor. Jesus é a palavra do Senhor. Quando o leproso chegou para ele e disse, Senhor, se tu queres, pode curar-me? Ele disse, sim, eu quero. Disse a Bíblia que ele tocando o leproso, sim, chegou a hora do Logos tocar as pessoas. Chegou a hora do Logos tocar as pessoas. Chegou a hora do Verbo tocar as pessoas. Para isso, Deus está levantando, e volto a repetir pelo Espírito, o renovo do Senhor. E nesse renovo, o Senhor está levantando homens e mulheres segundo o seu coração, para apacentar a sua igreja segundo o seu coração. Assim como Deus, Ele retirou Saul, e o Senhor está levantando Davis, homens atrás da malhada, que irão apacentar segundo o seu coração, e nesse apacentar, esses homens tocarão multidões, tocarão vidas por meio da palavra do Senhor. Não será mais o desejo, nem o orgulho, nem as metas de um homem, mas sim o propósito de Deus.
fluindo através de um homem, cujo coração é segundo o coração do rei. É isso que ele está fazendo. Este é o tempo. Este é o tempo. Não é mais tempo de ficar apenas olhando dentro de casa. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou. O tempo da reflexão, o tempo de buscar o refrigério, o tempo do discernimento, o tempo de cair de joelhos para arrependimento. O Senhor tem dado aí esses 4 meses para nós. Esse foi o tempo. Agora é o tempo do retorno. Novamente, dentro do contexto de Ageu, retorno está ligado a arrependimento. Chegou o tempo em que o Senhor vai restaurar todas as coisas dentro da sua igreja ou dentro da igreja local, por meio daqueles que verdadeiramente se arrependeram. Por meio daqueles que verdadeiramente querem glorificar o nome do Senhor segundo a santidade dele, não segundo os interesses humanos, mas segundo a glória dele, não segundo a glória do homem, segundo os planos eternos dele, não segundo a visão temporária do homem, mas aquilo que Deus tem determinado para a igreja, isso ele fará em seus propósitos, em seus projetos. Ele está levantando de trás das malhadas homens como Davi, homens capazes de trabalhar para a unidade, mas homens que trabalharão segundo o coração de Deus. Conectado a isso, olha só o que diz em Ageu, capítulo 1 agora, versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Nossa, mas você poderia ter pregado isso antes de entrar no 4. Eu sei. Poderíamos. Mas a questão é, o que está no seu coração? Muitas vezes, as preocupações com o dia. Não que nós não devemos tê-las. Mas essa aparente calmaria em relação a tudo que está acontecendo. Em relação à urgência de ter uma vida adequada, uma vida santa, uma vida arrependida, uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus, essa urgência parece que ela diminuiu. E não somente a urgência, mas também nós começamos a ver o amor de muitos se esfriando. Porque, nossa, o Senhor Jesus vai voltar e parece que as coisas não estão acontecendo. E ao invés de nós estarmos ligados no Senhor e clamando ao Senhor, o amor de muitos está esfriando, está estacionando. Por quê? Porque há entrado no coração uma mentalidade de que ainda não veio o tempo. Eu quero te dizer, pela parte do Senhor, que o tempo de retomar aquilo que Deus quer é para hoje, é para agora. É o tempo de retomar. É o tempo de se levantar. É o tempo de se esforçar para aquilo que Deus tem derramado profeticamente sobre a sua vida. Nós temos que aprender, pastor, líder, você que está aí, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Chegou o tempo de nós encarnarmos a palavra profética de Deus. O que Deus tem falado para a sua vida, viva. O que Deus tem dito para você fazer, faça. O que Deus tem te dado como orientação para você orar, ore. O que Deus tem te dado como orientação para estudar, estude. Chegou o tempo de encarnarmos, vivermos claramente, vividamente, comprometidamente com a direção profética que Deus tem dado à sua igreja. Ai, pastor, mas está muito nebuloso, está muito nublado na minha igreja, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei como será da minha igreja, eu não sei como será de tudo, eu não sei. Querido líder e pastor que possa estar me ouvindo, se nós não sabemos o que fazer, então chegou o tempo de vivermos o que eles faziam em Atos. Deus, o Senhor Jesus tinha direções claras para uma igreja que já havia nascido quando ele soprou o Espírito Santo sobre a igreja, lá em João. Mas ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Onde eles ficaram? Em Jerusalém.
Como eles ficaram em Jerusalém aguardando orientações. Como eles ficaram em Jerusalém aguardando esse revestimento. Como? Em comunhão, em unanimidade, em unidade. E juntos perseveravam na doutrina dos apóstolos, juntos perseveravam na oração, juntos perseveravam no partir do pão, juntos perseveravam na comunhão. Se você não sabe como fazer para começar alguma coisa depois de tudo isso na sua igreja, então é tempo de trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas, pastor, o que fazer? Eu não sei o que pregar. Transforme os seus cultos em cultos de oração. Transforme os seus cultos em cultos de oração. Transforme os seus cultos em cultos de clamor. Transforme os seus cultos em cultos onde vocês lancem ao Senhor pedidos de orientações claras, unânimes diante do Senhor. Porque Ele virá sobre você, como Ele veio, como respostas ao que o Senhor Jesus Cristo disse lá no Pentecostes. Ele virá, Ele liberará sobre a sua igreja, liberará sobre a sua vida, liberará sobre os remanescentes, liberará sobre os arrependidos a palavra do Senhor para este tempo. Ele não deixará a sua igreja, ouça-me, meu querido, Ele não deixará, ouça-me, querido líder, ouça-me, querido pastor. Talvez você esteja aqui ouvindo para o seu pastor. Ouça-me, leve esta palavra para ele. Se vocês não sabem o que fazer, não é tempo de ansiedade, não é tempo de se abater, não é tempo de olhar para o que Deus está fazendo no vizinho. Deus tem uma palavra clara para você. Deus tem um propósito claro para a sua igreja local. Se você não sabe como fazer, acredite nas misericórdias do Senhor e na sua graça e na sua glória, pois é Ele quem derrama isso de maneira abundante. Somente Ele. Se você não sabe o que fazer, então não tente forçar a barra pregando de coisas que você não entende. Não tente forçar a barra pregando de coisas que você não compreende. Reúna-se e transforme os seus cultos em cultos de oração, que abrirão portais da eternidade sobre a sua igreja, para que você possa fazer aquilo que Deus quer que seja feito, e não mais o que o homem quer que seja feito. Aquilo que o Pai quer. E o Espírito Santo sabe, ele entende, ele conhece as profundezas de Deus, ele sabe exatamente o que a sua igreja local precisa. Ore com os teus filhos, ore com os teus líderes, clamem diante do Senhor e Ele vai dar orientações. Amém? Este é o tempo. Este é o tempo. Esta é a resposta do Altíssimo para esse dia, para a tua vida. Sim, vocês precisam estar orando pelos seus pastores, para que os ouvidos deles se abram, para que o coração deles se abram, para discernir o tempo e o modo do Senhor. O tempo é aquilo que Deus está fazendo agora, o modo é a forma dele, é a forma de Deus, não é a forma do seu pastor. E eu não estou dizendo aqui que você tem que olhar para o seu pastor como alguém que precisa ser metralhado. Não, meu irmão. Você precisa olhar para ele como alguém que precisa da sua ajuda. Ore pela vida dele. Ore, jejue pela vida dele. É tempo dos pastores discernirem. E eu quero te dizer a você que está me ouvindo aqui, que faz parte de uma igreja local, que você sabe que Deus te colocou lá. É tempo de você orar pelo seu pastor, para que ele possa compreender com todas as palavras vindas dos céus, para que ele possa compreender o reino que está vindo dos céus para se estabelecer na terra, para que ele possa compreender o funcionamento desta igreja local da qual você faz parte. É tempo de orar por ele, é tempo de clamar por ele, para que ele possa discernir como Deus quer que esta igreja se mova. Não para agradar os membros da igreja, mas para agradar ao Espírito Santo do Senhor. Não para andar segundo as intenções do homem, mas segundo as intenções do Espírito, sempre para frente, sempre adiante, segundo a vontade do Espírito Santo do Senhor para esse tempo. Tira do seu coração que não é tempo disso, não é tempo daquilo, é tempo de se envolver
com a restauração da igreja. E como assim tempo de se envolver com a restauração da igreja? Eu não estou falando, talvez você vá para a sua igreja e você olhe ela, as paredes bonitas, pintadas, tudo em dia, tudo em ordem. Quero falar assim com muito respeito, mas com muito respeito mesmo, com toda a humildade, sem querer ofender a ninguém. A igreja brasileira, o Senhor permitiu tudo o que aconteceu até aqui, até agora. Porque nós tínhamos muitas igrejas lindas, lindíssimas, cheias de sepulcros caiados. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Um ajuntamento de pessoas vazias que não conhecem a Ele. Não é isso que Deus quer. Deus quer um tempo novo para as igrejas. Deus quer o seu templo cheio dele. E esse templo é você. Esse templo sou eu. Cujos corações arrependidos não caminharão mais segundo a religiosidade. Não caminharão mais, não colocarão mais a tradição acima de Deus, acima da misericórdia, acima da graça. Mas homens e mulheres, talvez simples, muito simples, mas que farão um rebuliço nessa nação, porque conhecem ao seu Deus. Não estou aqui falando mal de igrejas grandes, de maneira alguma, nem porque a igreja é muito bonita, de maneira alguma, não é isso que eu estou dizendo. Chegou o tempo do Senhor restaurar os valores deles. Olha só o que diz aqui. Versículo 7. Olha só o que diz aqui. 1:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Não é tempo mais de caminhar sobre o caminho do engano do pecado, do espírito do erro, mas chegou a hora de nós caminharmos segundo a direção do Espírito Santo do Senhor. Não é mais tempo de mercantilizar a fé, mas de viver uma fé viva. Uma fé viva, com obras. Aonde Deus é conhecido na imagem e semelhança dos seus filhos. Esse é o tempo. Esse é o tempo do retorno. Um tempo em que Deus vai trabalhar com corações arrependidos. Pessoas arrependidas. Um tempo em que Deus está trocando as vestes dos seus filhos. Um tempo de muita surpresa da parte de Deus sobre a nação brasileira. Um tempo aonde dentro da igreja, os sábios serão confundidos. Os fortes serão confundidos. Não porque andam na sabedoria de Deus ou na fortaleza do Espírito, mas se deixarem enveredar por uma sabedoria do homem e pela força humana. Mas Deus está levantando pessoas dentro de igrejas que caminharão, olharemos para eles e nada daremos pela afeição ou por aquilo que eles aparentam ter ou aparentam não ter. Mas quando estes abrirem a sua boca, falarão com manifestação de espírito e poder. E a força presente neles não é a do homem, mas a do Espírito Santo do Senhor. Este é o tempo para a igreja brasileira. Um tempo em que ele levantou o profeta Ageu e está dizendo a mim e a você: não é tempo de ficar aceitando situações que estão impedindo de que Deus seja conhecido. Não é tempo de pregar tradições nem religiosidade. É tempo de tirar
a idolatria do seu coração e confiar única e exclusivamente em Deus. Pois o teu Deus, ó noiva, é o único Deus. Não há outro além dele. Foi ele que te tirou da terra do Egito, com mão forte. Foi ele quem envergonhou os assim chamados deuses do Egito. E nenhum deles puderam resistir para que o Senhor te tirasse e apresentasse a você a sua palavra. É tempo do Senhor dos Exércitos. E como nós lemos aqui a frase e a expressão presente em Ageu, capítulo 1 e capítulo 2, se você somar esses dois capítulos, ele repete, Ageu, o profeta, repete pelo Espírito Santo do Senhor 10 vezes, nesses dois capítulos, a expressão o Senhor dos Exércitos. Essa expressão é utilizada para a guerra, para fazer menção de que aquilo que Deus decidiu fazer, ninguém poderá impedir. Quando a expressão Senhor dos Exércitos ela é empregada, principalmente pelos profetas do Antigo Testamento, está dizendo que Deus determinou fazer algo e ele vai ser feito. Porque ele é o Senhor dos Exércitos. Não há força na terra que possa paralisá-lo. Não há milícia, não há exército na terra que possa impedir dele cumprir com os teus planos. Ele é o guerreiro invencível. O que ele determinou ganhar já é dele. Porque ele não perderá a guerra. O Senhor dos Exércitos é contigo. É tempo de contribuir com a obra do Senhor. É tempo de despertar e se levantar para fazer. E finalizo no capítulo 2, Ageu capítulo 2, diz o seguinte, versículo 3 e 4. Quem há entre vós dos sobreviventes? Olha só, Deus está falando de um grupo muito pequeno que voltou para Jerusalém. Em relação ao grupo que foi há 70 anos atrás, um grupo muito pequeno agora está retornando. A primeira leva com Zorobabel, o sumo sacerdote Josué. Veio um grupo pequeno. Os sobreviventes foram lá já para começar na reconstrução do templo. Era um grupo muito pequeno. Passaram por lutas. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Primeira coisa que eu quero te dizer, ou melhor, não a primeira coisa, mas na continuidade que eu estou te dizendo, que estamos conversando aqui pelo Espírito, com base nessa palavra, você não pode mais olhar para a sua igreja como você olhava ontem. É hora de olhar para o hoje. É hora de olhar para o fato de que Deus está mudando as coisas. É hora de começar a entender de que Deus mudou as coisas. E você pode olhar para a sua igreja depois de uma situação, seja lá qual for, estou falando a você que está me ouvindo aqui. E você que vai me ouvir, talvez em outro dia, não nesse dia, na quarta-feira, mas está ouvindo este vídeo porque o Espírito Santo do Senhor o trouxe para cá. Talvez você retorne para a sua igreja e ela seja, você olhe para ela e você veja que muitas pessoas que estavam não estão, mas você está ali? Você está ali. Então é contigo que Deus vai contar. É contigo que o Senhor vai contar. Não é tempo de ficar olhando para trás, olhando para o passado, como era a igreja antigamente, como era. Parou. Acabou esse tempo. Esses 4 meses foram uma janela para que o Senhor pudesse nos conduzir a verdadeiro arrependimento. A tirar de cada um de nós religiosidade, idolatria e tantas outras coisinhas que Ele continuará tirando. Não é tempo de olhar para trás e falar, por que isso, por que... Não, meu querido. Deus está fazendo algo novo dentro das igrejas e Deus está fazendo algo novo nos púlpitos. Como já foi dito, algumas igrejas não abrirão. Isso não quer dizer de que essas pessoas ficarão sem lugar. Não. Deus vai enviar seus pastores, vai enviar
para buscar as ovelhas feridas, perdidas, quebradas, não importa. Deus vai enviar. Deus, ele vai, se os líderes verdadeiramente aceitarem a condição pela qual o Espírito Santo os chamam para o arrependimento, o Senhor os vai alinhar nos seus propósitos. Eles também não se perderão. Mas não é tempo de olhar para como era a sua igreja há 4 meses atrás, há 5 meses atrás, há 1 ano atrás. Não. Em relação agora você pode olhar, nossa, não tem nada, não tem ninguém. Ei, você é o quê? Você é o quê? E se você voltou lá, deixe Deus te usar nos seus termos. Deixe Deus usar você do seu jeito. Deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer. Algumas pessoas acham que vão servir ao Senhor de cima do púlpito, mas Deus vai tirá-las do púlpito para servir ao Senhor no meio do povo, nos bancos. É verdade isso? Deus... meu querido. Ele vai mudar tudo. Ele está alinhando a sua igreja. O retorno é uma retomada através de corações arrependidos. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Olha só o que Deus diz, como nada, né? Ou seja, a pessoa está olhando e não está dando muito valor, não. Começar do zero, meu Deus, olha tudo. Querido, Deus abalou a terra. Deus não abalou somente a sua igreja local. Ele abalou a terra. Ele estremeceu a terra. Ele mostrou para a economia deste mundo de que Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor do ouro e da prata, e que Ele mexe aonde Ele quiser mexer, para chamar ao mundo a entendê-lo, a compreender de que existe um Deus. Ele é Deus. Você já imaginou Deus permitindo que igrejas ficassem por um tempo fechadas? Ele fez isso. Ele fez isso porque pecamos contra Ele. Agimos de maneira religiosa, agimos como sepulcros caiados. Mas agora, algo novo está sendo feito. Um retorno dos arrependidos está sendo declarado, proclamado, trombetado pelo Senhor. Versículo 4 diz assim: ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É tempo de esforço e trabalho. É tempo de retomada. Para alguns, Deus vai deixar os mesmos planos e projetos, é uma retomada com algumas direções a mais. Para outros, Deus está literalmente mudando planos e projetos. Para outros, Deus está despertando porque estavam dormindo. Se achavam despertos, mas estavam apenas dormindo. Mas agora vem a luz de Cristo. 3 situações diferentes, mas todas elas nas mãos do mesmo Deus. 3 situações diferentes, mas todas elas orquestradas, governadas, planificadas pelo mesmo Deus. Deus está no controle de tudo e, assentado em seu altíssimo e sublime trono, Ele continua reinando. A pergunta que faço hoje, a mim e a você, antes do amém, essa pregação é: Ele está governando em seu coração? Ele é rei sobre você? Isso vai definir como iremos funcionar na sua igreja. Deixe o Senhor reinar no seu coração. Renda-se à vontade dEle, renda-se ao seu amor. Confie no Senhor. Ele é bom. O seu caráter essencialmente é bom. O seu caráter na natureza de Deus é bom.
Deus não faz a escolha de ser bom. Ele é bom na sua essência. Acredite nisso. Chegou um tempo de retomar, de se esforçar e de trabalhar. Chegou um tempo de mudanças em muitas coisas sobre o solo brasileiro enquanto funcionamento da igreja. Mas confie no Senhor. Ele vai te orientar. Confie no Senhor. Ele não te deixará confundido. Amém? Glória a Deus. Antes de terminarmos, eu vi que uma pessoa postou aqui... Pronto, Mel Brito. Ela disse: a paz, irmãos, peço ajuda de todos vocês, meus irmãos, que orem por um irmão que está internado. Após uma retirada de nódulos na cabeça, a cirurgia correu bem, mas agora ele está muito mal, sofrendo muito. Muito mal, sofrendo muito, com uma mancha no pulmão. Que Deus abençoe ele, sua esposa e filhos, que são novos. Força, força. Deus vai te levantar como fez com Lázaro. Amém. Então, irmã Mel, nós vamos agora nos unir em oração com você a favor deste homem, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos a ação, o milagre do Senhor sobre a vida dele. Amém? Tenho certeza que você não vai perder a oportunidade de dizer a ele de que sua melhoria veio das mãos de Jesus, de ninguém mais. Senhor, queremos nos unir agora ao pedido da Mel Brito, que ora por alguém, ao Pai, que passou por cirurgias e tinha nódulos em sua mente. A cirurgia aconteceu, entendo de que nessa cirurgia houve sucesso, mas agora descobriu, seu Deus, de que eles têm uma mancha, Senhor, no seu pulmão. Senhor e nosso Deus, Senhor dos exércitos, clamamos pelo teu favor agora sobre esta vida, Senhor, e declaramos, ó Pai, a tua vida sobre a vida dele, Senhor. Senhor, clamamos por cura e intervenção divina agora sobre a vida dele, Senhor, aonde ele está. Senhor, envia os teus anjos, ó Deus, sobre aquele lugar. Põe, Senhor, as tuas mãos e cure-o, Pai, nós te pedimos. Sim, Senhor, te pedimos, cure-o, Senhor. Repreendemos todo espírito de morte, repreendemos todo espírito de enfermidade e declaramos vida e saúde, cura sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em unidade, oramos ao Senhor e te louvamos e glorificamos, pois cremos nas boas novas, cremos de que o Senhor nos dará notícias, de que os irmãos nos darão notícias, de que ele foi alcançado e curado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos com esta fé, Senhor. Amém. Queridos, que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Aconselho a você, já que o Senhor tem falado profeticamente nessas lives, assistir de novo. E se você conhece um líder, um pastor, ou até mesmo um pai ou mãe de família que não sabe o que fazer, está meio perdido, não sabe o que fazer, encaminhe para ele esse vídeo, para que Deus possa falar com ele. Às vezes, queridos, nós não sabemos o que fazer. Às vezes parece que o único sentimento que nós temos é de que algo está sendo gerado, mas você não sabe o que, você não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar, e você é impelido pela alma a fazer alguma coisa, quando na verdade não é tempo de fazer, é tempo de orar, é tempo de gerar, é tempo de buscar o Senhor, porque Ele virá e falará conosco. Ele nos dará a direção, nos dará um caminho. Aliás, Ele se comprometeu em Isaías 48 em nos mostrar o caminho e em nos ensinar a fazer aquilo que é útil. Ele se comprometeu em nos ensinar. Em Salmos 32, ele disse: ensinar-te-ei e mostrar-te-ei o caminho que deves de andar. Amém? Nós não estaremos perdidos. Confie no Senhor. Deixe Deus falar contigo. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, envie o vídeo para ele. Ou assista o vídeo e depois seja um manancial de águas vivas na vida dele. Deixe Deus te usar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente se vê
lá no domingo, às 6 horas da tarde, para mais um culto em o nome do Senhor Jesus Cristo. E como o Senhor disse, a você que está orando, a você que está comigo, ore muito pelo seu pastor, para que ele tenha direção. Amém? E se não tiver, convide-o, anime-o, pastor. Se o senhor não sabe o que fazer, nós não queremos pressioná-lo, mas queremos estar contigo. Será que o Senhor pode orar conosco? Nós gostaríamos de orar com o Senhor, interceder e clamar com o Senhor por uma resposta. Nós não queremos pressioná-lo a ter um caminho, mas se o Senhor não sabe, gostaríamos de trilhar o caminho para a resposta com o Senhor. Certamente, Ele vai responder a esta igreja. Certamente. Porque é tudo o que Ele procura. Arrependidos, com um coração segundo o coração de Deus. Deus abençoe a todos. Até domingo. Paz!